Eu ajudei o meu sogro a trair a minha sogra com a minha melhor amiga. Fica que tem história nova. Talvez algumas pessoas concordem com toda essa situação, outras achem um absurdo, mas enfim, vocês vão tirar suas próprias conclusões. A minha sogra, gente, é uma escrota. A palavra é essa. Pensa numa mulherzinha escrota, mal educada, briguenta. Gente, horrível. Assim, uó, aquela mulher, enfim. Já o meu sogro é um cara muito educado, atencioso, calmo, paciente. Ele tem muitas qualidades. Eu sempre me dei muito mal com a minha sogra e sempre me dei muito bem com o meu sogro. Meu namorado sempre fala pra mim que o sonho dele era que os pais dele se separassem, porque a minha sogra tratava o meu sogro muito mal, que eles viviam um inferno dentro do casamento e meu namorado não entendia porque eles não se separavam. O pai dele não merecia aquilo e tal. E eu realmente via, gente, aquela mulher, quando ela pegava pra encher o saco e pra humilhar o meu sogro, ela não tava nem aí quem tava perto. Ela brigava, ela gritava com ele, ela humilhava. Gente, só vocês vendo. E ele, tipo, todo o tempo na santa paz, tentando evitar briga, tentando evitar discussão e tal. Às vezes ele ficava até calado e aquela mulher lá, em cima dele, em cima dele. Gente, ela é desse nível. Eu tenho uma amiga que ela é um pouco mais velha do que eu. E desde que ela conheceu os meus sogros, assim, uma ocasião que eu tinha comemorado meu aniversário, ela sempre comentou comigo que ela achava meu sogro muito bonito e tal. E que ela não entendia por que a mulher dele tratava ele tão mal assim na frente dos outros. Até ela já tinha percebido isso. E eu falando, tipo, que eu não sabia, que eu não entendia, que realmente ela era uma pessoa muito grosseira, que eles tinham uma relação muito complicada e tal, e que eu achava que ele não merecia tudo aquilo. Aí essa minha amiga, gente, ela sempre foi muito pra frente, sabe? Então desde esse dia ela começou a dar em cima do meu sogro, e ele o tempo todo recusando ela, o tempo todo recusando, não, eu sou casado, não sei o que, tal, para. E ela lá dando em cima dele, e eu falando pra ela parar com aquilo, que se ele já tinha dado um fora nela, que era pra lá, tipo, parar de estar insistindo e tudo, e fora que ele era casado, né, e tal. Beleza. Até que um dia teve o aniversário de uma outra amiga nossa que ficava em um barzinho da cidade, que ficava, tipo, bem distante da onde a gente morava, do bairro onde a gente morava. E nesse dia meu namorado ficou gripado. E aí ele falou pra mim que era pra eu ir, era aniversário da minha amiga e tal, a gente só ia comemorar e tudo. E era pra eu ir. Quando eu voltasse, eu vinha pra dormir com ele. Aí eu fui, tipo, a gente tava lá, todo mundo cantando parabéns e tal. Até que minha amiga que tinha dado em cima do meu sogro me cutucou assim, falou assim, amiga, aquela ali não é tua sogra. Gente, quando eu olhei, a minha sogra tava assim no cantinho do bar, numa parte assim bem escura, sabe? Agarrada no pescoço de um cara mais novo. Gente, e ela não tava, tipo assim, delicada, sabe? Tipo, tentando se comportar. Ela tava dando cada beijão no cara, passando a mão e ele metendo a mão embaixo da saia dela. Tava uma baixaria do caramba. Gente, quando eu vi aquilo, eu olhei pra minha amiga e falei, menina, eu não acredito nisso. Não acredito. A minha amiga bateu uma foto e mandou pro meu sogro na mesma hora. E eu fiquei toda preocupada, né? Eu falei assim, e agora? Eu conto pro meu namorado, eu conto pro meu sogro, eu vou lá confrontar ela e tal. Quando eu percebi, a minha amiga já tinha enviado a foto pro meu sogro. E eu fiquei tipo, por que tu fez isso? A gente tinha que conversar, eu tinha que conversar com meu namorado e tal. Aí ela, amiga, eu já mandei, eu quero ficar com ele fica me dispensando, porque ele é casado e tal, tem a mulher dele e a mulher tá aqui, fazendo toda essa baixaria aqui pra quem quiser ver. Ele viu a foto e não falou nada, ele não respondeu ela na hora. Aí eu fiquei tipo, e agora, será que eu vou voltar pra casa do meu namorado? Porque assim, vou ficar com vergonha, ele vai me perguntar as coisas e tal. Mas eu tinha combinado com meu namorado que eu ia dormir lá com ele, afinal ele tava gripado e tudo. E eu fui. Quando eu cheguei na casa, meu sogro tava sentado na sala. E aí quando eu entrei, ele me chamou e perguntou se aquela foto era verdade, se eu tinha visto e tudo. Eu ia falar o quê? Eu falei, sogro, eu tava lá no Batal com as minhas amigas no aniversário e eu vi ela, que ela tava com esse rapaz. Contei tudo, gente. Ele já tinha visto a foto, veio me perguntar, eu contei. Eu vi os olhos dele, tipo, encherem de lágrimas, sabe? E aí ele só me agradeceu e foi embora. E eu fiquei bem, ai, coitado. Entrei pra dentro do quarto, contei pro meu namorado o que tinha acontecido. Meu namorado também ficou chocado, ele ficou horrorizado, ele ficou com muita raiva da mãe dele. Aí eu falei pra ele que não era pra ele se meter, que era pra ele esperar ver o que o pai dele ia fazer e depois ele ia conversar com a mãe dele. A mãe dele chegou em casa, ela não demorou muito, ela chegou logo depois de mim. E a gente pensando que ia escutar alguma briga, alguma coisa do tipo, mas a gente acabou não escutando nada. No outro dia de manhã, descemos pra tomar café e eles estavam se tratando como sempre. Pelo jeito, meu sogro não tinha falado nada pra ela. Então, meu namorado também resolveu ficar na dele e eu também fiquei na minha. Gente, ninguém falou nada. Aí, quando foi à noite, o meu sogro chegou pra mim perguntando qual era o endereço daquela minha amiga, que ele queria falar com ela. E aí eu fui e dei o endereço pra ela. E ele foi. Gente, ele passou a madrugada toda fora de casa. A esposa dele, a minha sogra, passou a madrugada toda perturbando ele, tipo, cadê tu, cadê tu, cadê tu, não sei o quê. Eu já sabia pra onde ele tinha ido, mas eu não tava imaginando que ele ia passar a noite toda lá. Mandei uma mensagem pra minha amiga, ela demorou horas pra me responder, disse que ele estava lá com ela, que eles estavam tendo uma noite maravilhosa e que não era pra me perturbar ela, né? Ele chegou em casa de manhã, a minha sogra tava assim, dá pra arrancar os cabelos de tanta raiva por ele ter passado a noite fora. Começou a querer brigar com ele, até que ele foi e jogou na cara dela que ela tava
agarrando um cara lá no bar e tal, mostrou a foto, tudo. E quando ele mostrou, ela ficou pálida, ela parou de brigar na mesma hora, porque ela sabia que ela não tinha muita moral pra brigar. E ele foi e jogou na cara dela que já que ela tinha direito de se envolver com um cara mais novo e tal, e aparecer pra cidade toda, que ele tinha direito de ficar com outra pessoa, e foi e jogou na cara dela que passou a noite com uma menina mais nova, mais linda, mais isso, mais aquilo. Eles começaram a brigar no meio da sala. Eu e meu namorado, a gente saiu e deixou eles brigando lá embaixo. Não demorou muito, o meu sogro veio no quarto, conversou com o meu namorado, falou que ele ia embora, que ele não ia aguentar mais aquela situação, arrumou todas as coisas dele e foi embora de casa. A minha sogra ficou louca, gente, louca, louca mesmo. Ela inclusive veio brigar comigo, porque ela sabia que a menina era minha amiga, ela veio brigar comigo querendo botar a culpa em mim de tudo que tinha acontecido. Tô um tempão perturbando meu sogro pra ele voltar pra casa, mas ele se separou dela de vez, não voltou pra casa. Passou meses tendo um rolinho com a minha amiga, depois eles terminaram, são super amigos hoje, e o cara tá aí, tipo, aproveitando a vida dele, e eu nunca vi o meu sogro tão feliz. O meu namorado fala que nunca viu o pai dele tão feliz assim na vida, e que ele dá graças a Deus de tudo isso ter acontecido. A minha sogra até hoje, ela fica perturbando ele, fica falando que era pra ele voltar pra casa, que isso, que aquilo. Ela perturba ele de vez em quando, mas a gente vê que também ela sai de madrugada e passa a noite fora, sabe Deus fazendo o quê? Então, ela realmente só queria que ele estivesse lá. Ela poderia fazer as coisas dela na rua, mas ela queria que ele estivesse em casa. E o meu namorado, é claro, que conta pro pai dele que não é pra ele voltar, porque ao mesmo tempo que ela fica perturbando ele, ela também fica saindo, fica andando com um monte de gente por aí. Então, assim, eles estão vivendo a vida deles dessa forma. Mas, enfim, essa é a minha história. E foi isso.